Boa tarde, crianças. Então, vamos começar o nosso conteúdo de língua portuguesa na apostila de Grupo 4, Regionalismo e Sociedade, páginas 22 a 31, atividades 67, 68, 69, 70 e 71. Coesão anafórica. Então, ao escrever um texto, é preciso garantir que as palavras ou expressões não se repitam de forma desnecessária. Então, quando a gente vai produzir um texto, é muito importante não haver repetições de palavras. Claro que, por exemplo, num poema, para ter sentido, o poema para ter uma entonação, eles fazem a repetição, mas a repetição é proposital, né? Para criar um determinado efeito. Quando a gente está fazendo um texto, narrativo, por exemplo, a gente deve evitar as repetições. Por exemplo, assim: Pedro gosta de ir à escola. Pedro gosta de estudar matemática. Pedro chega à escola a 1 hora. Então, para eu evitar essa repetição, que é o caso de Pedro, eu posso usar palavras que substituem o nome dele, tá? Então, a gente vai usar, neste caso, para não haver repetições, os chamados de pronomes que a gente vai ver a seguir. Então, um texto em que não há muitas repetições, em que as ideias são retomadas e reforçadas para aumentar a clareza, ele é considerado um texto coeso. Então, é aí que vem o nosso sentido de coesão, que é o título da nossa atividade do dia. Então, vamos relembrar o que são pronomes. Então, pronomes são palavras que acompanham ou substituem o substantivo, indicam sua posição em relação às pessoas no discurso ou situando no espaço ou no tempo. Então, pronome são palavrinhas que acompanham ou até mesmo substituem substantivo simples, composto, substantivo próprio, que é o nome de lugares e de pessoas. Então, a gente vai iniciar pelo primeiro pronome, que são os pronomes pessoais. Então, pronomes pessoais podem ser retos e pronomes pessoais oblíquos, que é o que a gente vai ver aqui. Então, pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Então, o discurso é uma frase, né? Então, pronomes pessoais retos da primeira pessoa. Eu, que está no singular, e nós no plural. A segunda pessoa, tu, que é o está no singular, e vós no plural. Terceira pessoa, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Agora, pronomes pessoais oblíquos. Primeira pessoa, me, mim e comigo, que é o singular, e nós e conosco no plural. Segunda pessoa, te, ti e contigo no singular, vós e convosco no plural. E a terceira pessoa, o, a e lhe, que é no singular, os, as e lhes, que é no plural. Se, si, consigo, singular e plural. Nesse próximo slide aqui, eu tenho exemplos de pronomes no singular e exemplos de pronomes no plural. Singular, olhem o exemplo ali. Eu estava em pé, observando o rio, quando passaram 12 meninos correndo e quase me derrubaram. Plural, nós estávamos em pé, observando o rio, quando passaram 12 meninos correndo e quase nos derrubaram. Então, percebo que eu tenho destacado ali no primeiro exemplo, eu e me, e no segundo exemplo, nós e nos. Já vou explicar para vocês. Então, os dois pronomes destacados são pronomes pessoais, um no singular, no plural, o exemplo, oblíquo e reto, que se referem à primeira pessoa. Mas o primeiro é o pronome no sentido reto,
porque o verbo estava concorda com ele. E o segundo é oblíquo, porque completa o verbo derrubar. Então, veja ali. Eu estava. Então, se fosse, por exemplo, mais pessoas, nós estávamos, como no plural, né? Não podemos usar nós estava, porque fica um erro de concordância. Então, o substantivo, o pronome, perdão, tem que combinar com o verbo. E ali no segundo, no plural, o nós também combina com estávamos, né? E o nos combina com derrubar. Então, tem que haver uma combinação, uma concordância de um para o outro. O próximo slide é sobre pronomes possessivos. Então, quando a gente fala a palavra possessivo, indica o quê? Posse, né? Então, eu tenho posse. Uma pessoa possessiva tem posse, tá? Então, ela indica posse das pessoas do discurso. Também fala da primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Vocês lembram, né, as pessoas do discurso, que é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, perdão. Então, a primeira pessoa do singular é eu, tu e ele. Agora, no plural, nós, vós e eles, né? Então, só pra gente relembrar. Então, a primeira pessoa do singular do pronome possessivo. Meu e minha. No singular, meus ou minhas. E no plural, nosso e nossa. Ou nossos e nossas. Agora, a segunda pessoa singular, teu e teu e tua, teus e tuas. E no plural, vosso e vossa, vossos e vossas. E agora na terceira pessoa do singular, seu e sua. E agora na terceira pessoa do plural, seus e suas, tá? Então não pode esquecer que pronome possessivo indica posse. Aqui temos exemplos. Eu estava atenta, olhando para os meninos correndo. Meu olho estava bem atento, mas minhas pernas não estavam tão firmes. Então, agora analise os pronomes eu, meu e minhas, que está destacado ali no exemplo. O primeiro é pessoal reto, que é o eu, e funciona sozinho para indicar a primeira pessoa. Então, eu, ele, é um pronome substantivo. Agora, já os pronomes meu e minhas são possessivos, porque indicam posse, tá? Então, pronome meu, aquele livro é meu. Aquelas bicicletas são minhas, então é meu. Eu tenho posse daquilo, então indicam posse. E agora o último pronome que a gente vai falar é o pronome demonstrativo. Quando eu falo a palavra demonstrativo, que está demonstrando alguma coisa. Então, pronomes demonstrativos indicam posição em relação às pessoas do discurso. Então, quando eu quero demonstrar alguma coisa. Primeira pessoa, este, e esta e isto, ou estes, estas e istos. A segunda pessoa, esse, essa e isso, esses, essas e issos. E a terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo, tá? Aqueles, aquelas, no sentido do plural. Então, aqui no exemplo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olhem o exemplo ali. Então, quando eu quero indicar a posição de algo próximo à primeira pessoa, ou seja, próximo de quem está falando, usamos este, esta ou isto. Olhem o exemplo ali, a menininha com o livro na mão. Este livro é meu. Se eu fosse dar outro exemplo, eu estou com a minha garrafinha de água do lado. Então, estou segurando a minha garrafa de água e vou falar: esta garrafa é minha. Então, quando está perto de quem está falando, eu uso o pronome este, com o T, tá bom? Então, a menininha está com o livro na mão, quando está perto de quem está falando,
eu uso o pronome demonstrativo este. Agora, para indicar a posição de algo próximo à segunda pessoa, isto é, próximo de quem está ouvindo, usamos esse, essa ou isso. Olha um exemplo ali. O menininho que está longe do carrinho está falando para o outro. Esse carrinho é meu. Então, o carrinho é da pessoa que a pessoa está falando e o objeto está longe dela. Então, ela vai usar esse. Por exemplo, aí a apostila está com vocês em mãos, né? Eu vou me referir à apostila. Eu vou falar, mas a apostila está perto de vocês. Essa apostila é sua. Então, a apostila está perto de quem da pessoa com quem eu estou falando, tá? Quando está perto da pessoa que está falando, que é o caso da minha garrafinha de água, eu vou falar, essa garrafa é minha. Se a garrafinha estivesse perto de vocês, eu iria falar, desculpa, eu falei ao contrário, né? Então, a garrafinha está em minhas mãos, eu vou falar, esta garrafinha é minha. Agora, supondo que esteja uma garrafinha de água perto de vocês, eu quero falar, essa garrafinha é sua, então a garrafinha está longe de mim. Agora também temos o pronome demonstrativo aquele, né, que a gente vai ver no próximo slide. Quando queremos indicar a posição de algo distante da primeira e da segunda pessoa, ou seja, de quem fala, mas também de quem ouve, usamos aquele, aquela ou aquilo. Olhem ali as menininhas conversando. Aquela nuvem tem formato de um leão. Então, a nuvem está longe da pessoa que está falando e está longe da pessoa com quem se está falando. Então, quando o objeto... Agora, pensem que tem uma garrafinha de água lá na cozinha de vocês. Eu estou aqui em minha casa, vocês estão aí perto do computador e a garrafinha está lá na cozinha da casa de vocês. Eu vou falar o quê? Aquela garrafa é sua. Então, a garrafa está longe das duas pessoas e eu vou usar o pronome demonstrativo aquela. E para finalizar, um outro exemplo. Isto é uma escada. Então, isto foi usado para falar que a escada está perto da pessoa que está falando. Agora, a escada no outro desenho está um pouquinho longe, né? Então, o operário ali falou, isso é uma escada. E o último ali, o operário está falando com o funcionário e a escada está longe dos dois. Aquilo é uma escada. Retomando, eu vou usar o exemplo novamente da garrafa. Eu peguei a garrafa, está nas minhas mãos, eu vou falar para vocês. Esta garrafa é minha. Então, esta... porque a garrafa está perto de mim. Agora, façam de conta que tem uma garrafinha de água perto de vocês, eu vou falar. Essa garrafa é sua, então a garrafa está perto de vocês, mas é eu que estou falando. E agora, supondo que tem uma garrafinha de água lá na cozinha de vocês e eu vou falar para vocês. Aquela garrafa é da sua mãe. Então, este é usado quando está perto da pessoa que está falando. Esse é usado quando está perto da pessoa com quem eu estou conversando. E aquele, aquilo, é usado quando está longe das duas pessoas que estão conversando. Tá bom? Aula, bom descanso, que é quinta e sexta-feira, seguindo o calendário escolar. Feriado na quinta, de Corpus Christi, e sexta-feira seria recesso. Então, boa aula, bom descanso, aproveitem para descansar esses 4 dias, tá bom? Beijão!